Querido amigo, querida irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para apresentar a próxima programação do nosso Conectados com a Palavra. O Conectados é um programa com sequência de mensagens interligadas e em que se apresenta aquilo que é o tema das ministrações da Igreja O Brasil para Cristo durante aquele período, durante aquela semana, durante aquele mês, até durante o ano, porque o nosso assunto tem uma abrangência anual. E dentro do Conectados eu fui convidado para ministrar a Palavra de Deus também. Meu nome é Eduardo, eu sou pastor do Ministério O Brasil para Cristo. E atualmente me encontro em fase de transição para a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. E com a permissão e o convite do meu querido pastor Joel Estevanato, estou agora iniciando uma série de ministrações dentro de um tema principal, que são 19 segredos da frutificação. E então, nesses 19 episódios, eu vou estar abordando da maneira mais sequencial possível 19 buscas pessoais, buscas particulares na nossa vida, que uma vez atingidas, uma vez a consequência dela sendo atingida, nós acabaremos por naturalmente frutificar. As plantas de onde o Senhor Jesus Cristo tirou este exemplo, de onde a palavra de Deus tira esta figura, elas não têm a preocupação em frutificar. Elas têm que suprir as necessidades existenciais delas como plantas para oferecerem fruto, caso sejam árvores frutíferas, é claro. Então, elas apenas absorvem da natureza aquilo que lhes é necessário e aí naturalmente frutificam. Nós temos a natureza espiritual, nós somos gerados em Cristo pelo Espírito Santo. Então, qual é o nosso esforço em frutificar? Nenhum. Nós nos esforçamos, isto sim, para compreender os requisitos do Espírito Santo em quem fomos gerados, aquilo que lhe é agradável, e uma vez entendendo, compreendendo, recebendo dele essa ministração, nós vamos tomando posse, nós vamos inserindo em nós aquilo que o Espírito Santo pela palavra nos orienta, e aí nós naturalmente apareceremos com os nossos galhos carregados do fruto que abençoa vidas, que fortalece, que vivifica aquele que está próximo da morte ou mesmo numa condição já desesperadora. Então acompanhe conosco nesses 19 episódios que nós vamos apresentar. E eu tenho certeza no Senhor, porque não dependo de mim, não dependemos do que é humano, mas dependemos do Espírito Santo e sabemos que Ele está interessado em abençoar a sua vida. Então acompanhe conosco o programa Conectados, 19 segredos para a frutificação, pastor Eduardo, Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Quero orar com você agora para nós iniciarmos a nossa programação. Pai querido, iniciaremos, Senhor, esta sequência de mensagem e esses episódios, e eu te peço, Senhor, que dia após dia eles alcancem vidas, e essas vidas sejam, Senhor, abençoadas por Ti. E essas vidas naturalmente frutifiquem, naturalmente abençoem outras vidas. Senhor, usa-nos como canal da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória seja dada ao Teu nome. Sim, as palmas. Bem forte, vem. Aleluia. Toda honra, glória seja dada ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. Aleluia.
Aleluia. Uou. Vamos cantar? Cante, cante, cante. Aleluia. Receba, Deus. Que beleza. Olha assim, ó. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. vós sois as minhas testemunhas, Diz o Senhor. vós sois as minhas testemunhas, Diz o Senhor. vós sois as minhas testemunhas. Cantemos para o seu nome. Aleluia, aleluia. Você pode adorar a esse Deus. Aleluia. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso estamos alegres, porque ao terceiro Deus Ele ressuscitou. Na cruz seu filho se entregou, Pra minha salvação. na cruz seu filho se humilhou. Pra quê? Pra minha salvação. Na cruz seu filho se entregou, Pra nossa salvação. na cruz seu filho se humilhou. Ei, pra nossa salvação. Aleluia, aleluia. Esse Deus é demais. Aleluia, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Aleluia, aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Olha assim, ó. E hoje eu canto com certeza. Da minha salvação. Hoje eu canto com certeza. Da minha salvação. E hoje eu canto com certeza. Da nossa salvação. E hoje eu canto com certeza. Canta, manda aqui. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Esse Deus é demais. Aleluia, Aleluia. aleluia. Mais uma vez, mais uma vez. E hoje eu canto. Da minha salvação. Hoje eu canto. Da minha salvação. E hoje eu canto com certeza. Da nossa salvação. E hoje eu canto. Canta, manda aqui. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Adore, 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 adore. Aleluia, aleluia. Bendito seja. Aleluia, aleluia. Pa, 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 para. Esse Deus é maravilhoso. Pa, para. Oh, que beleza. Ei, aleluia. Somos as testemunhas do Senhor, né? Temos que fazer a diferença onde passarmos, aonde entrarmos. Aplauda mais forte a Ele. É por isso que estamos aqui. É por causa dele. Ei! Bem forte. Receba, Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão. Cante comigo. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na nossa sequência de mensagens sobre 19 segredos para a frutificação. E estamos no episódio 13. Frutificação é o desígnio secreto de Deus para romper barreiras. Vamos tratar sobre quando Deus usa as barreiras como apoio para que seus fiéis darem ainda mais frutos. O nosso texto está lá no capítulo 49 do livro de Gênesis,
do qual nós vamos ler os versos de 22 até 26. Por favor, acompanhe a leitura comigo. Bênção de Jacó sobre José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. E as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Aleluia. Vamos orar sobre a palavra do Senhor. Ó Deus, como queremos frutificar na tua presença, Senhor. E muitas vezes há tanta dificuldade, Pai. Usa, Senhor, eu te peço, as dificuldades, Senhor, como apoio para que possamos frutificar ainda mais. Dá-nos, Senhor, a coragem de crer que dificuldade corresponde à sobrenaturalidade na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós temos aqui uma passagem referente a um dos maiores personagens do Antigo Testamento e de toda a Escritura, cujo nome é José. A história de José, ela já começa com um significado muito especial no seu nascimento e no nome que ele recebeu, que mostram que Deus, por sua presciência, ele age de forma diferenciada para com aqueles que se entregam a ele. Então eu quero ler com você lá no capítulo 30, os versos de 22 a 24, para vermos como nasceu José. A palavra do Senhor diz isto: e lembrou-se Deus de Raquel, mãe de José, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor acrescente outro filho. Estas são as palavras de Raquel quando Deus lhe concedeu ser mãe. Até aqui, a sua irmã Lia já tinha dado a Jacó filhos. As servas Zilpa e Bila já tinham dado a Jacó filhos, e ela permanecia sem dar filhos. Queixou-se a Jacó, e Jacó respondeu para ela o natural. Ele disse: eu não sou Deus, eu não estou te impedindo de ter filhos, é Ele quem está. Como quem está dizendo: vai e peça a Ele. E ela foi e pediu a Ele, e Ele lhe concedeu. Traduzido aí nas palavras do verso 22, lembrou-se dela, que significa Deus foi bondoso para com ela. Ele concedeu. E ela deu ao nome desse filho, deu nome a esse filho de José. José significa o aumentador, aquele que aumenta, aquele que acrescenta. E ela disse que estava dando este nome porque ela queria ser acrescentada de filhos. Queria que ele fosse um acréscimo na sua vida, e ele estava sendo, tirando-a da vergonha. Tirar da vergonha já é acrescer, mas ela está dizendo que quer que ele aumente ainda mais na vida dela, pelo seu viver, aumente o valor daquela geração pela sua forma de viver, e que Deus acrescente a ela ainda outro. Então ela está fortemente investindo aqui pela entrelinha do que nós estamos lendo,
Ela está fortemente investindo em que José venha a ter o mesmo significado para ele que sua irmã, que tinha dado 7 filhos, 6 filhos e uma filha a Jacó. Então ela diz: José, faça valer ser meu filho, né? Através do seu caráter, através do seu comportamento. E eu quero ter outro que venha a ser semelhante a você. É isso que se depreende das palavras de Raquel. Então ela está entregando o filho a Deus e pedindo que Deus faça aquela vida valer multiplicadamente, aumentar em importância a sua geração. E é exatamente isso que vai acontecer com José. A narrativa da vida de José é uma narrativa de acréscimo. José não veio ao mundo ser número. José não veio ao mundo ser muro. José não veio ao mundo ser Ele veio ao mundo acrescentar significado à existência humana, acrescentar significado ao caráter humano, acrescentar significado à obra de Deus na terra. E se nós estamos na terra para isso, bem, mas se não estamos para isso, nós seremos apenas um número. A terra é constituída hoje em cerca de 7 bilhões de pessoas, a maioria dos quais é um número. Não acrescenta ao reino de Deus absolutamente nada. Não acrescenta à ética, à moral, ao comportamento, ao exemplo de vida, não acrescenta nada. Mas há algum número de seres humanos que vieram à terra para acrescentar, para somar, para qualificar a espécie humana. E eu digo com toda a autoridade do Espírito Santo que aqueles que são vocacionados por Deus entram imediatamente nesse grupo de pessoas. Porque Deus não permitirá que as suas vidas se reduzam a número. E José está nesta condição. Ele vive nesta condição. Ele é invejado pelos irmãos, mas isso não o detém. Não, isso multiplica o seu esforço. Ele recebe mau exemplo dos seus irmãos, filhos das servas de Jacó. Isso não acrescenta para ele nada que ele deva imitar. Não, ele está na terra para acrescentar e não para imitar o mal. E ele é traído, isso não o detém. Ele é vendido. Primeira vez, isso não o detém. Ele é vendido a segunda vez, isso não o detém. Ele vai trabalhar como escravo, isso não o detém. Ele é alvo da lascívia de uma mulher, isso não tira a sua pureza. Ele veio ao mundo para ser modelo de comportamento e não ser mais um dos que caem nos pecados sexuais. Aliás, nos quais a maior parte da nossa geração, infelizmente, não só caiu como está caída. Mas ele não vem aqui para estar nesse número negativo. Então ele rejeita isso e ele vence isso. Ele é então alvo da mentira desta mulher, de uma mulher que, rejeitada, exerce todo o poder que tem para destruir a vida dele, e isso não o detém. Ele é colocado na prisão e isso não o detém. Ele veio ao mundo para fazer diferença. Ele veio ao mundo para aumentar, e a prisão não vai impedi-lo de chegar a este propósito. Este é o nome dele, é aumentador. Eu estou na terra para que o reino de Deus cresça. Eu serei usado por Deus para que algo de bom seja ministrado. E a negatividade que vier sobre a minha vida não vai me deter. E é dentro desse pensamento que ele age sempre de uma maneira que eu quero transmitir para você. É até um princípio judeu, é até um princípio bíblico e escriturístico também. E esse princípio que eu tomei para a minha vida quando eu tinha pouco mais de 9 anos de idade consiste numa frase mínima: faça o melhor. Então, não importa o quanto você tem na mão, faça o melhor com este que você tem. Não importa o quanto você saiba, faça o melhor do que você sabe. Sabedoria é fazer o melhor do que sabemos. Conhecimento é saber, sabedoria é fazer o melhor com aquilo que sabemos, com aquilo que temos na mão. O menino que foi a Jesus com 5 pães e 2 peixinhos, ele não tinha nada para dar à multidão, mas ele tinha o melhor do que ele trazia. E ele não ofereceu 4 pãezinhos, 2 pãezinhos dos 5 que ele trouxe. Ele ofereceu os 5 pãezinhos que ele trouxe. E ele ofereceu os 2 peixinhos que ele trouxe. Porque apesar disso não alimentar ninguém senão o menino, ele estava disposto a oferecer isso para Jesus, porque este era o seu melhor.
Este é um resumo perfeito da vida de José. Eu sou escravo, Senhor, mas o meu melhor eu farei dentro da prisão. Eu sou prisioneiro, mas eu serei o melhor dentre os prisioneiros. Então o meu conselho para a tua vida, para que você frutifique muito, muito, muito e muito, no mundo espiritual principalmente, mas também no mundo natural, faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Faça de todo o coração, como diz Salomão. Emprega o teu coração naquilo que está fazendo, né? E aí chega um momento lá no capítulo 41 de Gênesis, em que Faraó chama José, e aí a vida dele dá essa guinada para cima. E aí o aumentador começa a aumentar. Ele aumenta a fé morta de Faraó. Primeiro, aliás, ele aumenta a consciência do copeiro, que não tinha consciência, e José deu consciência para ele. Me lembro agora, eu sou um tão pecador. Tinha um rapaz chamado José na prisão, eu fiquei devendo para ele. José aumenta a consciência do copeiro. Ele aumenta o conhecimento do faraó sobre as coisas futuras. Ele revela o que Deus está querendo revelar. Ele traz conhecimento. Ele aumenta a confiança de Faraó. Ele aumenta o pão do Egito. Ele aumenta o plantio do Egito. Ele aumenta a guarda de bênção do Egito. Ele ensina o Egito a guardar bênção, porque haverá tempo de falta. E ele ensina a guardar. E ele ensina provisão. E ele ensina administração. E depois ele ensina, quando os seus irmãos chegam, ele ensina perdão. Ele ensina transbordamento de graça. Ele ensina transbordamento de beneficência. Ele ensina transbordamento de misericórdia. Ele ensina comportamento cristão. Ele ensina tudo o que um cristão pode produzir, ao invés de ódio, amor. Ao invés de repelir, abraçar. Ao invés de rir sobre alguém, chorar junto com alguém. E aí, quando chega ao final da vida do seu pai, e até isso ele acrescenta a felicidade ao coração do seu pai, que era um coração amortecido pela ausência do seu filho, e agora ele acrescenta a felicidade ao coração do seu pai. Pai, sou eu não morri não, pai, eu estou vivo. Eu estou vivo porque o teu Deus esteve comigo, meu pai. O teu Deus, aquele teu Deus no qual tu me abençoaste, ele está permitindo esse dia, meu pai. Se alegra, porque hoje é dia de alegria na nossa casa. O filho que acrescenta no Senhor alegra o coração do seu pai e da sua mãe. E ele acrescenta essa alegria ao seu pai. E agora chega a hora do seu pai ir se encontrar com Deus, velho e farto de dias. E o seu pai quer dar a bênção aos irmãos e lança essa bênção sobre José. E eu vou ler com você a bênção, acompanhar alguns aspectos da bênção. Quero dizer a você que são muitos aspectos de bênção, são 12 aspectos de bênção que Jacó lança sobre ele. É a bênção multiplicada sobre os irmãos, porque os irmãos eram 12 e Jacó deu 12 bênçãos sobre um. Ou seja, eu vou te dar uma bênção que era de Rúben, eu vou te dar uma bênção que era de Simeão, eu vou te dar uma bênção que era de Levi, eu vou te dar uma bênção que era de Judá, eu vou te dar uma bênção que era de Dan, eu vou te dar uma bênção que era de Naftali. E assim ele concede uma bênção a José, 12 bênçãos a José, como se ele tivesse 12 filhos. É isso que Deus faz na minha e na tua vida. Quando nós viemos ao mundo para acrescentar ao reino, ele lança bênçãos, uma bênção sobre cada multiplicação que fazemos. Exatamente como na parábola que Jesus conta das pessoas a quem foram dados os denários. E eles multiplicaram e Deus diz, então vou te dar a bênção dobrada. Porque você aumentou na terra, agora eu vou aumentar na sua vida. E ele diz sobre José: José é um ramo frutífero junto à fonte. E isso me remete lá ao Salmo 1, no verso 3, que diz para nós: ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo, exatamente tudo, quanto ele fizer, prosperará. E é esta a primeira bênção que Deus dá. Veja que é uma bênção de raiz. Olha como Deus faz as coisas certas.
Filho, eu não vou começar a te abençoar pela cabeça e terminar na planta dos teus pés. Repare na bênção de José. Veja a sabedoria do Espírito Santo. Por onde ele começa? Pela raiz, pelo pé. Qual é a última bênção lançada sobre ele? É a bênção que é lançada sobre o alto da cabeça. Na perspectiva humana, tem que começar a abençoar da cabeça e acabar nos pés. Na perspectiva de Deus, é a raiz que sustenta a árvore. Nós somos árvores frutíferas de Deus. Isaías capítulo 66, versos 1, 2 e 3. Nós somos as árvores frutíferas de Deus para abençoar o mundo. E Ele começa nos abençoando pela raiz, nos dando condições de ficar fortalecidos. Por isso, virá prova em sua vida, virá dificuldade em sua vida, mas é para a sua raiz se firmar, se fixar, para essa árvore estar preparada para qualquer temporal. E Deus começa dizendo: vou te plantar, estou te plantando junto ao meu Espírito Santo, junto ao ribeiro de águas, porque você vai ser muito frutífero, eu quero te dar muito fruto, e é preciso você ter sustentação para receber tanto fruto. E ele diz, então você está junto à fonte, e ele diz a seguir: os seus ramos correm sobre o muro. Veja que você não é muro. Você passa por cima do muro. Você não é barreira para ninguém. Você não é muro para ninguém. Você não impede o caminho de ninguém. Você não está como obstáculo de ninguém. Você não é invejoso contra ninguém. Você não é agressivo ou violento contra ninguém. Você é uma porta. Jesus te pôs no mundo para ser porta e não para ser muro. Você não é obstáculo, você não para o pecado. Você só é muro para as coisas maléficas e para o pecado. Mas em relação às pessoas, você é porta aberta. E Jesus está dizendo: quando você encontrar muro, eu te ponho sobre o muro. E a bênção de Jacó é: os seus ramos cobrem sobre o muro. Edificaram um muro para te deter, mas não vão te deter. Você é planta viva. Planta viva, ela, quando encontra um muro, ela dá um jeito, sobe pelo muro, acompanha o muro, dá a volta lá em cima do muro e transborda para o outro lado para dar fruto para o vizinho. Ela dá fruto para o lado de cá e dá fruto para o lado de lá. E o muro fica só de enfeite. Não adianta quantas barreiras colocarem contra você. Se Deus quer te abençoar e se Deus quer te usar como árvore frutífera, você vai usar as barreiras como apoio para você ainda frutificar mais. É isso que José está dizendo. E isso está exemplificado lá em Êxodo, no capítulo 14, no verso 22. Eu gostaria de ler para você. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Você quer o milagre de Deus? Você está preparado para o milagre de Deus na sua vida? Pois é. Pois Deus, quando Ele quer fazer fruto na sua vida, o muro te serve de apoio, a água te serve de muro. Nada é impossível. Deus brinca com as palavras, Deus brinca com os conceitos. Muro é para ser muro, água é para ser água, muro é para ser barreira. Todos esses são conceitos humanos. Deus diz: pois é, eu quero que muro seja apoio. Eu quero que água seja muro para o meu povo passar. E é assim que vai ser, porque eu abençoo o meu povo desta maneira. Eu mudo a característica das palavras. Eu mudo a função das coisas na terra, porque aquele que eu escolhi para abençoar será abençoado, quer alguém queira ou quer não queira, quer o diabo tente impedir ou quer não tente. Não haverá impedimento para aquele a quem eu abençoo, diz o Senhor. Os flecheiros o perseguem. Os flecheiros lhe dão amargura. Os flecheiros o perseguem. Vê que as pessoas querem atingi-lo de longe. Às vezes não conseguem atingir de perto, né? Querem atingir de longe. Não conseguirão. Em nome de Jesus, não conseguirão. Porque aquele a quem Deus destinou ser abençoado, será abençoado. O flecheiro, ele vai tentar com todas as flechas do seu aljarve, do seu ataque, né? E não conseguirão alvejar aquele a quem Deus protege, né? Mas fica a amargura. Senhor, levantaram-se flecheiros contra mim. E Deus diz: eu sou teu escudo, eu dou conta deles. Confia em mim, sou teu escudo. Levanta teu escudo. E você levanta o nome do Senhor na sua frente, e os flecheiros ficam tentando e tentando e tentando, porque as suas mãos são fortalecidas, os braços das suas mãos são fortalecidos. Sabe de que Deus está falando aqui? Ele está falando do seguinte: a flecha, o arco mais poderoso lança a flecha mais longe. O que acontece?
Os flecheiros do lado de lá, muitas vezes, lançam flechas que caem a 10, 20 metros de você, não conseguem chegar em você, porque não há força no seu arco para chegar aqui. Mas Deus é o arco daquele a quem ele protege. Então, no arco de Deus, a flecha sai daqui e alcança lá. A palavra que é levantada contra mim vem como uma flecha, mas ou cai a metros de mim, a metros de você, ou quando vem na sua direção o escudo barra. Mas quando você levanta o arco, ou seja, quando você usa a palavra e quando você profetiza, então a flecha atinge o coração. Então o coração é atingido em cheio, mas não é uma palavra mortal, é uma palavra de vida. Ou seja, Deus está dizendo que a palavra de morte não alcança você, mas a sua palavra de vida alcança a pessoa. A flecha dele não te atinge. O que falam mal de você não vai te atingir. O que tentam te fazer voltar atrás não vai te atingir. Mas a palavra que você der não voltará vazia, porque foi no arco de Deus que ela foi lançada. Ele diz: quem fortalece as tuas mãos é o valente de Jacó. É o pastor, é a pedra de Israel. E isso nos lembra Pedro dizendo lá na sua primeira carta, no capítulo 2, do verso 6... Ele diz: pelo que também na escritura se contém, eu estou pondo em Sião a pedra principal. Jesus é a tua pedra. A pedra de esquina, ela é eleita e preciosa. Olha, quem crer nela, quem está firmado nessa pedra, não será confundido. É aí que está a bênção de Jacó. Não vai haver confusão na tua vida. Não vai haver confusão. E o verso 8, aqueles que se levantam contra quem está nessa pedra, o que acontece para eles? O verso 8 de 1 Pedro, capítulo 2, também vai nos dizer: para aqueles que se levantam contra, ele é uma pedra de tropeço, ele é uma pedra de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, para aqueles que são desobedientes. Para isso eles foram destinados, a bater de frente com a pedra que sustenta o que é fiel. E essa bênção está sobre José e sobre todos os que são obedientes a Deus. É Deus que o ajuda. O Todo-Poderoso é quem o abençoa. As bênçãos são dos céus de cima. As bênçãos são no abismo embaixo. Ainda que você esteja no abismo, Deus estará no abismo com você. Ainda que você passe pelo fogo, Ele passa pelo fogo com você. Ainda que você passe pela água, pelas muitas águas, Ele passa pelas muitas águas com você. É Ele que te sustenta. É a mão dele que levantou Pedro das águas. É a mesma mão que te levanta das águas. As bênçãos são do peito e da mãe. As bênçãos que vêm de uma mãe. Quem guarda melhor um bebê do que a sua mãe? Quem protege mais um bebê que a sua mãe? Pois a palavra do Senhor diz em Isaías: se esta aí, ainda que esta aí te abandonasse, entretanto eu não te abandonaria. Eu sou quem te abençoa. Eu sou quem te toma pela mão. Eu sou quem te levanta. Eu sou quem está contigo no abismo. Eu sou quem te abençoa no seio da mãe. As bênçãos são as maiores que as dos antepassados. E as bênçãos estão sobre a tua cabeça como uma coroa de glória. Há uma coroa de glória sobre a minha e sobre a tua cabeça. Há uma promessa de Deus. Se houver muro, aquele que é abençoado por Deus passará por cima do muro. Recebe essa bênção na tua vida. Prospera essa bênção na tua vida. Pastor, como eu posso prosperar essa bênção na sua vida? Dê glória a Deus. Agradeça a Ele. Senhor, te agradeço por ser planta. Te agradeço por ser planta frutífera. Te agradeço por tu me teres prometido na tua palavra que aquele que se faz aumentador na tua obra, ele ultrapassará muros. Recebo isto em nome de Jesus. Receba então em nome de Jesus. Vamos orar sobre esta palavra. Espírito Santo de Deus, acrescenta em nossas vidas. Senhor, não permita que sejamos número. Não permita, Senhor, que sejamos ouvintes eternos. Algo tem que sair da nossa boca. Não permita, Senhor, que a nossa mão esteja sempre virada para cima. Senhor, permita que algumas vezes nossas mãos se virem para baixo e abençoem. Ó Pai querido, não permita que os nossos passos nos levem a lugar nenhum. Que os nossos passos nos levem ao teu propósito em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. A graça e a paz do Senhor Jesus seja na tua vida. Meu querido irmão, querido amigo, essa programação é um culto que está chegando até você online, está chegando no seu lar, no seu trabalho, aí no seu particular.
E como um culto que nós prestamos a Deus, em todo culto que nós prestamos a Deus, nós oferecemos aos ouvintes a oportunidade de cooperar, de exercitar generosidade e cooperar com a manutenção do trabalho e também com o progresso desse trabalho, alcançando cada vez mais vidas, tendo cada vez mais meios de abençoar as pessoas espiritualmente. Então, aparecerá dentro aí de alguns instantes na sua tela as contas do nosso ministério, através das quais você pode cooperar com esse trabalho, já que também dentro de um culto nós ofertamos, apresentamos a Deus aquilo que o Espírito Santo nos convence a oferecer ao Senhor, não como forma de barganha. O Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor é dono de todos os tesouros, de todas as riquezas. Mas a igreja do Senhor, ela faz dá uma lição de generosidade quando ela permite que cada um de nós cumpra aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e eu vou ler o verso 7, que é um verso que nós já conhecemos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você quer cooperar com esta obra, se você quer ver esta palavra chegar a mais pessoas, novo equipamento, novo alcance, coopere com numa dessas contas que está aparecendo para você aí na tela, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus se alegrará e que Deus, que é generoso e rico em misericórdia e graça, derramará misericórdia e graça sobre você e sua família, e você terá a sua sementeira abençoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua cooperação. Nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, abençoa neste momento o nosso contribuinte. Sê favorável, Senhor. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Que a Tua bênção, Senhor Deus querido, está na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Cristo espera por você, cheio de amor, que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo Ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela rica oportunidade de ser ministro da palavra dele para o coração a quem ele quer abençoar. Eu quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer porque você está, assim, me permitindo ler a palavra do Senhor e explaná-la para a bênção do seu coração. E quero dizer que estamos aqui nesses capítulos, nessas mensagens, procurando que você receba algo que sirva não apenas para quando está ouvindo, mas pelo restante da sua vida. Essa palavra seja orientadora e abençoadora da sua vida. Frutificar no Senhor é o objetivo que nós temos e esperamos estar alcançando com você. Que Deus o abençoe, que Deus o faça frutificar, que Deus o faça feliz, que Deus o faça abençoado, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.